Salve, salve pessoal! Meu nome é Bianca Manhago e esse é o projeto Mentaliza Brasil. Essa semana aqui em Maringá, no Paraná, onde eu estou tendo o privilégio de conversar com vários profissionais incríveis, de muita sabedoria. E hoje eu estou aqui com a Valéria Kodato, psicóloga formada pela UEL, mestre em psicologia, psicanalista pela Biblioteca Freudiana de Curitiba, membro fundadora da Associação Psicanalítica Ato Analítico e minha amiga pessoal, que eu tanto amo. Obrigada, Valéria, por ter aceitado esse convite para conversar um pouquinho com a gente hoje sobre essa área tão incrível que é a psicanálise. Eu que agradeço, né, Bianca? Acho que esse projeto como algo muito enriquecedor e é um projeto, assim, bonito. Acho que tem uma boniteza nesse projeto, né, que parte de você, da pessoa que é a Bianca, que eu tanto admiro, que também é uma baita profissional. Então, para mim, é um prazer imenso participar, uma honra esse convite. Obrigada, e poder aí contar um pouco do meu trabalho, da minha trajetória e como isso tudo foi atravessado pela psicanálise. Conta um pouquinho pra Pode gente ser? como que foi, Valéria, esse processo, quando você decidiu ser psicóloga e depois que você se enveredou para o caminho da psicanálise, pra gente poder conhecer um pouquinho dessa trajetória tão incrível. Olha, eu decidi ser psicóloga, é uma escolha interessante porque ela nasceu, né, uma semente disso na minha infância, né? Então eu me lembro de ter aí por volta dos 9 aninhos, vendo uma revista. Minha mãe era professora, né? Professora de curso primário na época, como a gente chamava. A Jacira querida. Então ela tinha algumas revistas sobre educação e eu lembro que era uma revista até mais comum, assim, e que eu abri e tinha uma matéria sobre a relação mãe-bebê e a amamentação. Então você imagina, isso nos anos 70, né? E Eu era você uma com garotinha. 9 anos de idade. Isso. Aham. E eu me interessei. E eu li aquela matéria. E ali era uma psicóloga falando disso, do bebê, da relação da mãe com o bebê, e aquilo me despertou. E eu tenho a impressão, a gente nunca sabe, porque a lembrança é sempre uma lembrança encobridora que a gente vai produzindo, né? É uma espécie de ficção. Da minha mãe também, em algum momento, mencionar a psicologia, um interesse por isso. Afinal, ela era uma professora, Sim. né? E eu, naquele momento, aquilo se despertou de um modo em mim que eu comecei a querer saber o que era essa tal psicologia. Então eu falo, ali é onde eu reconheço que houve uma semente plantada. O tempo foi passando e quando jovenzinha, assim, adolescente, fui me interessando um pouco mais, era chegado o tempo da tal do vestibular e eu já tinha na minha cabeça, eu quero fazer psicologia. Nossa, Valéria, foi muito Pois é. cedo, que incrível. Muito cedo, né? João Paulo, meu marido, comenta, ele não conhece ninguém que tenha feito uma escolha na infância e que tenha sustentado isso a vida do jeito que Tanto foi tempo. comigo. Então, quando chegou o vestibular, a psicologia naquela época, eu entrei na universidade em 81. Então, naquela época, a psicologia não era assim, né, um curso muito escolhido, né? Não tinha uma concorrência muito grande. Era uma área ainda a ser muito desbravada. Meu pai, que se preocupava, meu pai também foi um cara muito interessante. Ele não dizia sempre que ele não criou filha para arrumar um bom casamento, né? Para arrumar, ele queria uma filha que tivesse uma boa profissão, que se sustentasse sem depender do marido, né? Uma cabeça Era já uma bem... cabeça meio vanguarda, Sim. né? E ele falava para mim, mas você vai escolher psicologia, né? Psicologia não vai te dar essa segurança financeira, etc. Faz outra escolha, minha filha. E meu pai queria muito que eu fizesse medicina, assim como quis que minha irmã fizesse. Então, minha irmã já tinha feito outra escolha. E eu cheguei até a titubear de talvez fazer medicina, mas já visando a psiquiatria. Olha. Porque, assim, isso já estava em mim. Era algo que me interessava, o psíquico. O mental, enfim. Mas, na hora de fazer o vestibular, que eu fiz a minha inscrição, eu fiz psicologia. E bom, e passei, né? Facilmente consegui entrar e daí fui me apaixonando pelo curso. Na época já eram 5 anos? Eram 5 anos, um curso integral, e eu ficava praticamente o dia todo, né, na universidade. E a UEL sempre teve a marca de ser um curso de psicologia comportamentalista. Sim,
Até hoje ela tem essa pecha, mas eu digo, ninguém imagina, quem fala isso hoje, talvez não imagine como era nesse tempo do início dos anos 80. Nós tínhamos praticamente 3 anos só de psicologia experimental. Então era fazendo as pesquisas lá e experimentalmente mesmo, né? Fazendo ali os experimentos com os ratos. 3 anos estudando rato. Então os nossos professores, todos só nos ensinavam muito sobre o comportamento, né? Então era comportamento animal. A gente tinha uma carga muito grande no currículo junto à medicina. Então a gente fazia anatomia junto com os alunos de medicina, fisiologia junto com os alunos de medicina, histologia. A gente estudava umas matérias bem médicas mesmo. Médicas. E que assim, a gente não conseguia ver que relação isso tinha com a psicologia. E veja, hoje que tem essa relação com a neurociências, talvez até a gente consiga fazer esse diálogo mais fácil. Mas naquela época, não. Isso de alguma maneira te decepcionou nos primeiros anos? Me decepcionou, porque eu, por exemplo, nos faltava, penso eu, mais algo da área social, filosófica. A gente tinha lá, sabe, uma pincelada em filosofia. E eu acho que um psicólogo, né, estudar filosofia é essencial. Estudar sobre ciências sociais, né, para entender o homem no seu meio, no social, no mundo, né? Isso me fez falta e eu tive que cuidar disso depois, porque durante o curso eles retiraram e botaram toda a carga na biologia, tanto que a psicologia dentro da UEL faz parte dentro do Centro de Ciências Biológicas, não está em humanas. Olha só. Sim, até geograficamente, se você conhece a UEL, ciências biológicas está num polo, ciências humanas está no outro. É como se realmente, até geograficamente, e no meio são exatas. Então, assim, é para não se comunicar mesmo, sabe? É impressionante. Sim, a gente não sabia, isso é uma informação muito nova para mim, porque todos os cursos de psicologia que eu conheço, das universidades, ciências humanas, isso, né? Exato. Bom, isso tem uma questão política, né, claro, que a gente já ouviu falar e tal, mas enfim. E eu entrei na universidade justamente quando a ditadura estava se findando e nós ainda tínhamos resquícios disso dentro do campus. A gente não podia ter um movimento de 3, 4 pessoas juntas, que isso já era desfeito. Então tinha tudo muito ainda da censura muito presente. E a psicanálise, aí entra a psicanálise, porque a psicanálise, ela não era bem vista, né? A direita de um modo geral, né? Se a gente for pensar as restrições que a direita impõe, a censura que a direita impõe, né? Dialoga com a psicanálise de forma nenhuma. Né? Então a psicanálise era muito pouco introduzida no curso. E quando era introduzida, era um alvoroço entre os alunos. Nós lutávamos aos tapas para conseguir um livro na biblioteca. Só tinha uma coleção de Freud na biblioteca. Olha todos só. os alunos querendo estudar, né? E pouco acesso a comprar livros. Isso naquela época, nossa, era uma joia rara, né? Tanto que a minha coleção de Freud eu comprei depois de formada, acho que no meu primeiro pagamento que eu recebi foi usei para comprar a coleção. Então, eu acho que isso é importante de falar, porque quando a gente pensa como é que a psicanálise entrou na minha vida, eu acho que teve muito essa via também, de algo um pouco transgressivo da minha parte. Então, a gente passava a estudar certos autores, não com o ensino oficial, mas clandestinamente. A gente fazia os grupos com alguns professores que faziam mestrado em Campinas, que vinham com ideias interessantes, né? Então eu tive que estudar a psicanálise assim um pouco ao modo transgressivo. E a psicanálise, de algum modo, ela é transgressiva. Ela transgride aí um saber científico, positivista, né? Ela transgride isso, ela brota de um outro modo. E aí entra, né? Acho que a figura do Freud para mim, né? Porque Freud foi isso, para mim Freud foi um revolucionário. Né? E acho que isso tudo foi aderindo à minha escolha, sabe? Então a minha escolha pela psicologia, ela foi toda atravessada pela escolha da psicanálise. Então hoje, quando eu vejo a psicologia, eu me vejo distante da psicologia, porque a psicologia hoje, ela está muito mais assentada nesses pilares da neurociências, da psicologia comportamental cognitivista, e é tudo aquilo que eu recusei e que não me interessa, né? Eu fui escolhendo um
um outro caminho, que para mim era um caminho mais pensante, né? Mais reflexivo e que de alguma forma desvendava algum mistério do sujeito. E era isso que me interessava. Né? E teve uma coisa muito interessante também, Bianca, não sei se eu já te contei isso em algum momento. Eu era uma aluninha de primeiro semestre de psicologia, a gente tinha aquela disciplina que você vai estudar aonde um psicólogo pode trabalhar. Imagina, isso em 81, né? Era bastante restrito, não é como hoje, que a gente encontra psicólogo trabalhando em todas as instituições, empresas, ou quase todas, né? E hoje o psicólogo tem um status social, né? Um reconhecimento social. Não era assim. Então o professor nos pôs... preconceito, na verdade, tinha muito né? preconceito, isso. Então o professor nos colocou o quê? Vocês vão buscar, entrevistar psicólogos que trabalham em diversos lugares. Que lugar que eu escolhi? Um lugar chamado Colina Verde, em Londrina. O Colina Verde era um hospital psiquiátrico, mas que já estava dentro da reforma psiquiátrica. Né? Ele já não era mais um manicômio propriamente dito, né? Ele já trabalhava aí com os pressupostos da reforma, né? Um trabalho mais humanizado, né? Tratamentos diferentes. Sim. E as psicólogas que trabalhavam lá, eram 2 psicólogas, foram muito importantes no meu, né, desenvolvimento profissional, era a Dora e a Namara. Elas eram psicodramatistas. Olha só, naquela época, né? Isso. Então elas faziam uma formação em São Paulo do psicodrama. E elas eram as psicólogas do hospital. E elas traziam esse conhecimento do psicodrama, o próprio método, para dentro do hospital. E para mim foi uma experiência assim, tê-las conhecido nesse primeiro momento, me despertou o interesse de fazer estágio nessa instituição. Eu passei o 2º ano da faculdade inteiro dentro do Colina Verde. Dentro do Colina Verde aos sábados, quer dizer, aquele dia que um jovenzinho só quer saber de balada, festar, estar com os amigos, namorando, eu passava dentro de um hospital psiquiátrico. E eu digo assim, que eu acho que isso foi tão marcante para mim, né? Eu tenho até hoje as cenas, inclusive de saber diferenciar, né? O que é uma mania, o que é uma melancolia, né? Um surto psicótico, como que as pessoas entram e daí alguns meses como que o tratamento traz algum resultado. Então eu tinha atividades com eles, nós tínhamos, né, um grupo de estagiários e a gente não só ia no dia do estágio, nós participávamos das discussões clínicas, das reuniões riquíssimas, de equipe. imagino. Então, isso me acrescentou muito. E isso era um estágio que você escolheu, né, sim, Valéria? Porque eu às vezes pergunto isso para os alunos de psicologia com os quais eu tenho contato, qual é a ligação deles numa vivência como essa? Porque eu acho muito importante. Sim. Tudo bem você não querer trabalhar, né, com pacientes que estão em um surto psicótico, numa crise maníaca, eu compreendo. Ou estar nesse ambiente onde eles são acolhidos. Mas é muito importante para a formação de um psicólogo ter conhecimento que um paciente ele entra em surto psicótico, ele entra numa crise maníaca, até para a gente poder de alguma maneira saber manejar. E você escolheu estar dentro deste... Eu escolhi, né? Então eu fiquei 1 ano e meio nesse estágio. Eu só saí mesmo porque depois as minhas disciplinas da universidade começaram a me exigir muito e eu acabei me afastando do estágio. E você falando isso, eu estava aqui pensando, nossa, a gente avançou muito pouco, porque pensa, em 80 e poucos tínhamos psicodrama dentro de um hospital psiquiátrico. E hoje em dia a gente entra no hospital psiquiátrico, que ainda existe, né? A gente ainda não tem aí os leitos psiquiátricos nos hospitais gerais como a gente sonha em ter, ou temos, mas são fantasmas, não estão sendo utilizados. E dentro de um hospital psiquiátrico a gente não encontra, às vezes, psicólogos. Eu sei. Então, como a gente avançou pouco, já são aí 40 anos. Sim, são 40 anos. Já naquela época você participava de um hospital que estava ali
ali se adequando à reforma psiquiátrica e 40 anos depois a gente ainda não avançou. Não avançou. Não. Ao contrário, a gente retrocedeu, a gente sabe disso, né? É uma pena, né, Bianca? E você falou uma coisa interessante aí. Eu também fui professora universitária, né? A disciplina, e até hoje nas aulas de pós, as disciplinas que cabem a mim é psicopatologia, sempre. Porque também, né, desde aí eu fui me interessando a estudar. E quando eu dei aula na graduação, por 8 anos, de psicopatologia, eu levava os alunos a conhecer o hospital psiquiátrico. Justamente para ter esse contato, né? Porque isso, né, entre aspas, que é a loucura, né, desperta como o medo, o desconhecido, leva também as pessoas à ideia da segregação. O perigoso. Isso, né? As pessoas têm essa visão. Entendi. Então eu levava os alunos para conhecer o hospital psiquiátrico e fazia inclusive voltar e fazer entrevistas. Daí a gente, né, conseguia junto ao hospital negociar aí, os alunos iam em duplas, até para ver assim, levanta aí sinais, sintomas, você consegue chegar num diagnóstico. Então aí eles começaram a perceber o quanto isso é difícil, né? O quanto é difícil você conseguir identificar esses sinais e chegar numa hipótese diagnóstica. Depois eles tinham acesso ao prontuário para ver se aquela hipótese era, né, compatível, isso era compatível, né? ou não, né? Enfim, então também acho que foi uma coisa bem bacana. Entendi. Então aí você está me contando que você escolheu estar dentro dessa instituição, né? Ali primeiro ano ali da formação em psicologia, e como que a psicanálise te atravessou nessa época. Sim, então, porque aí na mesma época eu comecei a participar desses grupos de estudos, né, que estudavam Freud, porque em sala de aula mesmo a gente estudava muito pouco. E eu fui me interessando cada vez mais. Se encantando, né? Me encantando. E aí era assim, a gente chegava para escolher os estágios do último ano e a grande maioria acabava escolhendo comportamental porque era o que a gente tinha estudado. Um sugestionamento de alguma maneira, né? A gente lutou muito politicamente no movimento estudantil lá dentro, que era mudar a nossa grade curricular, porque a gente dizia que havia um direcionamento ideológico. Né? E não deixava de ser verdade. E foi uma luta que nós vencemos, nós conseguimos, a gente tinha um grupo de alunos que participou da mudança da grade curricular, né, que conseguiu incluir disciplinas que nos pareciam necessárias, importantes e que estavam excluídas da grade, né, do nosso curso. E aí como que foi esse processo de formação em psicanálise? E aí, assim, fiz os estágios daí, né, com essa abordagem da psicanálise, né, porque a gente também tem que diferenciar isso. Um aluno de psicologia, ele se aproxima de várias abordagens, de vários métodos terapêuticos, mas não necessariamente ele sai um psicanalista, né, ele sai com o título de psicólogo. Que é uma dúvida que muita gente tem. Isso. Então, e aí eu demorei alguns anos para eu realmente, porque assim que eu me formei, por uma questão pessoal mesmo, né? Eu já estava casada, já estava com filho jovenzinha, mas, né, já aí com várias responsabilidades como esposa e mãe, principalmente. E isso não me permitiu já de cara ir para a clínica, que era o meu desejo mais legítimo. Então eu precisei ir para outras áreas, né? Eu trabalhei na psicologia do trabalho, organizacional, fui trabalhar com recrutamento, seleção, daí passei num concurso público, fui trabalhar com saúde pública. E aí, o que é trabalhar com saúde pública, sendo que o meu referencial era psicanálise? Quando eu ingressei no concurso, era para atendimento de psicólogo, atendendo a uma população enorme, porque era em Londrina, que atendia muitos municípios, então toda a regional de Londrina. Era um centro de saúde ainda, que também, veja, eu entrei, eu tenho as minhas histórias, né? Eu entrei quando o SUS nasceu, eu entrei em 89. Né? Então, quando o SUS nasceu, estava tendo toda a reforma sanitária, né? E eu entrei, aquele monte de gente para atender, uma fila imensa para atender, e queriam que eu atendesse criança, que não era bem o seu foco, meu e a foco. sua área. Então, eu tive que ir atrás de supervisor, né? Os antigos supervisores da universidade e tal. Mas
pouco se falava, né? O que é um psicólogo dentro da saúde pública? Como trabalhar, né? É a Não era mesma uma coisa. disciplina que você tinha tido na faculdade. Imagina, jamais. Porque hoje faz parte da grade. Exato, hoje a saúde mental, a saúde pública, Sim. a psicologia nas instituições, isso tudo faz parte dos currículos. Não, no meu currículo não tinha nada disso, né? Então eu tinha que correr atrás desse prejuízo, um grande prejuízo. Então eu comecei a ler e buscar, né, me inteirar, só que eu tinha ali o foco da psicanálise, porque era uma referência teórica e clínica que eu já havia escolhido. E eu acho que isso, Bianca, fez parte da minha vida por muito tempo, porque eu trabalhei no setor público por 30 anos, né, até me aposentar. Então, nesses anos, eu meio que perseguia essa ideia de como trazer a psicanálise para dentro de uma instituição pública. Né? Que desafio, Valéria. Um baita desafio. A princípio na saúde pública, e aí na saúde pública, né, eu tive aí, fui desbravando um pouco, trazendo a psicanálise para os atendimentos, né? Mas também fui percebendo que não dava para fazer uma clínica tradicional dentro da saúde pública. Necessidade de adaptações. Precisaria isso de um certo ajuste, né? Bom, depois eu fui para o sistema penitenciário, então mais um baita desafio, né? Você é especialista, né, em psicologia jurídica, né? Dizem que sou. Você foram o quê, 8 anos lá? Não, 14. 14 anos no sistema penitenciário. Londrina e Maringá. Entre Londrina e Maringá, mas mais aqui em Maringá, né? Londrina eu comecei. E aí, isso mais ou menos coincide com quando eu entrei realmente para fazer a minha formação em psicanálise. Foi nesse momento. Foi nesse momento. Mas foi por necessidade, Valéria, porque a gente sabe que quando trabalha dentro de penitenciárias, né, a gente é muito requisitado para fazer, às vezes, pareceres pelo juiz. E aí você acha que foi nesse momento que teve necessidade até de se aprofundar ou não? Foi para se distanciar um pouco Não, mesmo? Isso, porque o que acontece? Eu tinha o trabalho na saúde pública e aí comecei também o consultório particular. O consultório particular cada vez me chamava mais para estudar psicanálise, né? Porque eu fazia grupos de supervisão, grupos de estudo, e aí isso foi tomando corpo em mim, assim, não, é isso que eu quero, né? Então, eu fui me dedicando cada vez mais a estudar a psicanálise, e aí uma formação em psicanálise, né, a formação de um analista, ela não se dá em cursos, não são acadêmicos, né? É uma formação paralela, você entra numa escola de psicanálise. E é uma formação que exige estudo, tempo, dinheiro. Sim, né? Exige. E eu digo assim, exige mais, eu acho que para sustentar isso tudo, tempo, dinheiro, muito estudo, o que sustenta isso é o desejo. É o desejo. Porque eu vou falar para você assim, eu tinha 3 filhos pequenos, crianças. Meninos super criativos que eu amo. E eu os deixava, né? Claro, com segurança, porque eu sabia que quem estava cuidando, o pai sempre foi um pai, né, muito amoroso e muito responsável. Eu os deixava aos finais de semana para fazer a minha formação em Curitiba, porque em Londrina não tinha essa formação. Não. A gente está falando de que ano, Valéria? 90. Deixa eu lembrar bem. Em 91, eu comecei um curso em Londrina. Só que era isso, era um curso livre de psicanálise. Não era uma formação. Eu considero hoje parte da minha formação, mas ele, oficialmente, ele não teria essa dimensão. Entendi. Mas eu acho que também a gente tem que entender, para a formação de um analista, muita coisa acontece. Não tem um curso onde você vai formar um analista. É um mosaico. Sim. É um mosaico. Tudo isso que eu estou te contando foram peças desse mosaico. Né? Eu fui atravessada desde aluna, querendo estudar algo que não era muito bem-vindo dentro do espaço acadêmico, né? Era algo meio clandestino. Essa experiência que eu tive num hospital psiquiátrico, mas que já era, né, um tratamento mais humanizado. Ir para a saúde pública e ficar buscando esse espaço da psicanálise como método de tratamento, e aí esses cursos livres, grupos de estudo que eu ia fazendo e uma análise pessoal que eu também comecei. Tudo isso foi fazendo parte desse mosaico. Então, quando eu dei esse passo de
entrar na Biblioteca Freudiana de Curitiba, eu já tinha um percurso. Não era uma recém-formada que estava alegremente entrando, querendo entrar num curso para fazer uma formação. Eu acho que tudo isso conta, sabe? E aí essa formação dentro de uma escola de psicanálise, ela é bem diferente de fazer um curso formatado. Ela não tem formatação, não é? Não tem uma formatação do analista, é uma formação. Quanto tempo isso dura? Nunca se sabe. Hoje estamos. Eu digo isso, né? Eu sou uma psicanalista em formação até hoje, porque eu ainda estudo. Então, quando eu também vou levar um tema para uma discussão, para um seminário, para um curso, eu estudo esse tema, eu pesquiso, eu me desperto para algo que eu, como se eu nunca tivesse lido aquilo, estou lendo pela primeira vez, porque tem um efeito em nós, aquilo que a gente lê, que a gente estuda, que a gente reflete, né? Sim. Se até na literatura a gente diz isso, a gente é atravessado por aquilo que a gente lê. Na psicanálise não é diferente. Então, eu digo, a minha formação não acabou. Então, ela teve aí esse mosaico que foi se construindo e eu ainda coloco umas pecinhas diferentes de vez em quando, né? Então, essa formação em Curitiba exigia o quê? Que eu deixasse meus filhos, que eu me deslocasse. Então, precisava de dinheiro para isso. Então, eu só pude fazer isso também num momento em que a minha vida profissional me permitiu. Sim. Né? Me permitiu poder pagar por isso tudo, como você está dizendo, é caro, só que eu acho que isso entra numa discussão tão complexa, né? Da gente dizer a psicanálise é elitizada, né? A gente escuta isso também. Eu acho que não é assim tão simples da gente pensar, né? E hoje eu vejo assim muitas escolas funcionando com seminários abertos, gratuitos. As instituições como essa, onde eu fiz a formação, mantinham uma clínica escola, então muitas pessoas que não tinham, né, condições financeiras de pagar por um tratamento particular, podiam frequentar essa clínica escola pagando um valor simbólico. E tem muito isso até hoje. Supervisor que por vezes faz, né, a preços mais simbólicos, acessíveis para aqueles que estão começando. Então, por isso que eu digo, eu acho que o guia para isso é o desejo. A gente consegue sustentar esse desejo. Psicanálise não é para todos, né? E isso não quer dizer que seja algo segregador, mas é para quem consegue sustentar esse desejo e por vezes financeiramente, inclusive, né, tem que fazer uma aposta nessa formação sem ter muita garantia de onde que isso vai nos levar, né? Então essa formação na biblioteca foi fundamental para mim, mas não foi só isso. Eu já tinha iniciado, né, alguns cursos antes e depois da biblioteca eu participei de outras instituições. Eu fundei junto com colegas a Letra, que é uma instituição que existe até hoje, e depois o Ato Analítico, né? Então assim, 25 anos já, 26, às vezes me perco um pouco, que nós fundamos o Ato Analítico em Maringá. Porque eu fui na festa de vocês, de então 20 anos. Nossa, realmente. Isso. Então, assim, a psicanálise, e eu gosto de dizer, porque às vezes eu escuto as pessoas dizendo assim, foi a psicanálise que me escolheu, não fui eu que escolhi a psicanálise. Eu não concordo. Eu acho que enquanto a gente diz isso, a gente tem que fazer uma torção nisso. Para que eu possa assumir o lugar de um analista, eu tenho que fazer essa escolha todos os dias. Não tenho dúvida disso. Né? Então, assim, dizer eu fui escolhido está numa posição muito passiva. Passiva, né? E não é isso. A gente tem que realmente se apropriar dessa escolha. Porque é isso, é uma escolha que exige de mim ainda. Eu ainda estudo. Eu ainda faço análise, eu ainda busco um supervisor, um momento ou outro que eu estou em saia justa, com maiores dificuldades. Então, não é uma formação que tem começo e fim. Ela tem começo e não tem fim. E você viu, Valéria, que você contou, teve que ir para Curitiba participar da Biblioteca Freudiana como parte desse seu processo de formação. E você viu o nascimento de muitas escolas de psicanálise ao longo desses anos, desse processo? Sim, e é algo preocupante hoje, né? Então, se a gente pensar assim, o que é a psicanálise, né? A psicanálise nasceu lá
Freud, com Charcot, com Breuer, né, que foram os grandes nomes aí de estudo sobre a histeria no final do século XIX, né, e que Freud justamente rompeu com um pensamento que era vigente na época e se pôs experimentar um outro modo, né, de tratamento que o levou a construir uma nova teoria. A psicanálise nasceu da prática, não é uma teoria que impõe uma prática, é uma prática que produziu uma teoria. Né? Freud se pôs a escutar aquelas histéricas. E foi a histeria é a mãe da psicanálise, né? Então Freud se pôs a escutá-las e com essa escuta ele foi trocando ideias com o seu amigo Fliess, que era uma correspondência, e com isso ele foi compondo o que a gente chama de metapsicologia freudiana, né? Que são os pilares teóricos da psicanálise. Você pode falar pra gente um pouquinho desses pilares? Então, acho que o mais, né, o fundamental é sempre levar em conta o inconsciente como o grande conceito que nos diferencia de qualquer outra metodologia, e que o inconsciente já era também estudado antes de Freud, né? Subconsciente, inconsciente, consciente, consciência, inconsciência. Só que Freud deu um novo lugar ao inconsciente. Por isso a gente diz o inconsciente freudiano se distingue de tudo que existiu antes dele. Né? E esse inconsciente freudiano, ele tem as suas bases na sexualidade. A sexualidade no humano não é a questão genital, a questão do ato sexual propriamente dito, não é isso. Mas é um corpo marcado pela relação de prazer, as zonas erógenas, como Freud também conseguiu denominar. Então, são alguns orifícios do corpo que são privilegiados na relação com o outro. Então, se a gente pensar um bebê quando nasce, aquele corpinho vai ser todo cuidado, né, pela mãe. A gente põe a figura da mãe, mas que pode ser ocupada por uma outra pessoa. Então, esse corpinho vai ser marcado por esse outro que o cuida, que desperta sensações de prazer. Então, essa relação prazerosa do corpo, a gente dá o nome de sexualidade. O que o Freud vai descobrindo é que essa relação com o corpo próprio, né, também vai estabelecer as relações com o outro. Então, tem algo do narcisismo que nasce a partir do corpo, e a partir desse narcisismo nós também nos voltamos para o mundo fora. Inclusive, Freud diz, né, é preciso amar para não adoecer, né? Quer dizer, há um processo no nosso desenvolvimento que é sair dessa condição narcísica, fechada, e se voltar para o mundo fora, com a libido, como a gente chama, que é a expressão aí dessa energia que investimos em objetos fora. Isso nos dá uma condição humana. Então, e toda essa primeira fase, que Freud também vai dizer, esse primeiro período, que são as fases, né? Fase oral, fase anal, fase fálica, genital infantil, genital adulta, até chegar na genital adulta. Então, esse primeiro tempo da nossa constituição é um tempo que Freud também diz, bom, existe uma espécie de amnésia desse tempo, porque isso fica submetido a uma defesa psíquica chamada recalcamento. Recalque, recalcamento, né? Isso que nós vivemos nessas primeiras épocas é o material recalcado, que é o nosso material inconsciente. E esse recalcado nos dá notícias todo o tempo. Ele bate na porta, ele assovia, né? Ele faz barulho, enfim, ele não fica, esse material não fica morto, silencioso, escondido. Exatamente, ele está na ponta da língua, como diz Lacan, né? O nosso inconsciente está na ponta da língua, está na pele, né? E nós nos deparamos com as produções desse inconsciente diariamente, cotidianamente, que são os nossos sonhos,
os atos falhos, que é eu ia fazer um negócio, acabei fazendo outro, os lapsos de linguagem, né? Eu ia falar uma palavra, a outra veio no lugar, alguns esquecimentos, né? Então, assim, você quer falar um negócio, esquece, e a gente fala, ai, tô ficando velha, fala de memória, mas se a gente também pudesse reparar um pouco mais nos nossos esquecimentos, nos nossos atos falhos, nos lapsos de linguagem e até mesmo nos nossos sonhos, a gente vai encontrar esse material ali, que é, de certa forma, Freud dizia, é um material latente, mas que se manifesta, né? Vez ou outra ele vem à tona, ele se manifesta, ele se mostra. Por isso o que Lacan diz, o inconsciente insiste, ele não resiste. Nós é que resistimos a ele, porque há algo desse material que nós não queremos saber, né? Então é como se assim, se eu vou puxar esse novelo, aonde será que eu vou chegar? Esse é o processo de análise. A gente começa a puxar esse novelinho, né? Quando a pessoa traz um sonho, por exemplo, começa a falar da vida dela, começa a trazer alguma rememoração que é acessível à consciência, que a pessoa pode falar disso mais confortavelmente, mas ela traz junto algo que faz parte desse material, que está ligado a esse material inconsciente. Tá? Então esse é o nosso trabalho, é uma espécie de tradução desse inconsciente para o consciente, né? Isso é bem freudiano, trazer o inconsciente para o consciente. Quer dizer, agora que eu tenho consciência disso, o que eu faço com isso? Então, segundo momento, então não é só trazer a consciência. E eu acho importante falar disso, Bianca, porque eu vejo que tem certas práticas que não se dão conta de que só trazer lembranças infantis, entre aspas, traumáticas, né? Que consideram muitas situações traumáticas, que também é um conceito freudiano que foi se modificando ao longo do tempo. Então a gente pensar que teve um acontecimento traumático na vida desse sujeito, por isso ele sofre o que ele sofre hoje, para nós na psicanálise isso é enganoso, não é isso. Há situações que precisam ser elaboradas e que nós então chamamos de traumáticas, mas não é isso que determina aquilo, né? Existe uma série de fatores em torno do que aconteceu, do que foi dito, de um sistema que a gente chama um sistema linguageiro, que nós somos seres de linguagem. E aí já vem Lacan, né? Para nos ajudar a entender Freud com também novos recursos. Sim. Porque tanto Freud quanto Lacan eram médicos. Freud, neurologista, tem aquele texto interessantíssimo dele chamado Projeto para a Psicologia Científica, que é bem do neurólogo Freud, só que ele abandona, né, esses estudos, essas pesquisas, justamente porque aí ele começa a se voltar à ideia do inconsciente, à ideia da sexualidade, da fantasia. Então são conceitos muito preciosos para nós dentro da psicanálise. De uma sabedoria, né, Valéria? E assim, e o quanto quando a gente diz nós não trabalhamos com a realidade material, né, com a realidade física material, mas nós trabalhamos com a realidade subjetiva. Então, para nós, não é o que aconteceu na realidade com esse sujeito, mas o que ele se apropriou disso que aconteceu, né? O que ficou marcado nele daquele acontecimento, o que ele pode dizer sobre isso, como é que ele conecta aquele acontecimento com outros acontecimentos da vida dele. Isso é do sistema de linguagem, né? Por isso que para nós é pela palavra que a cura acontece, que também é a palavra que adoece, né? E eu dizia para você, me preocupa muito assim que hoje existam algumas práticas que parecem assim visam esse ponto traumático, como se pensando Freud lá no início, que com a hipnose levava, né, as suas pacientes a chegar àquele momento do trauma, aquele episódio traumático. E depois Freud foi vendo que não era isso. E eu acho que ainda tem gente que ainda insiste nisso com certas práticas, sabe? Inclusive da hipnose. Quer dizer, a hipnose já foi abandonada, porque o que Freud também foi se dando conta, a hipnose pode dar ao hipnotizador um poder que na verdade esse poder tem que estar no processo de análise, é o processo de análise que é daquele paciente, ele não pode estar passivamente passando por esse processo, ele tem que ser
ativo, né? Ele é protagonista da história dele e também no tratamento ele é o protagonista. Nós somos só coadjuvantes. Sim. Né? Então, falando sobre essa questão, né, das abordagens e da sua preocupação com as novas escolas, né? É verdade. Você veja só que a nossa conversa mostra o que é uma associação livre. Eu começo a falar de um negócio e a pouco eu já estou falando de outro, né? Então, isso é o método da psicanálise, é a associação livre. Então, a gente até pode dizer, a associação livre não é tão livre assim, porque ela já é determinada pelas tramas do inconsciente. Mas é isso, né? O sujeito não tem completo domínio sobre o que ele está falando. Né? Então, eu estava falando de um negócio com você, eu já fui para outra coisa, eu já fui para outra, né? Aí você me pinça e fala, pera lá, lembra que você estava falando de tal coisa, né? Então, como é que isso tudo vai se amarrando? Então, o meu receio com essa certa explosão de escolas de psicanálise, né? Tem um psicanalista que eu aprecio, que chama Ricardo Goldenberg, que ele fala que isso cresce igual cogumelo depois da chuva. Eu acho que há um fenômeno aí que se deu durante e pós-pandemia. É mesmo? Você faz essa associação? Eu faço. Por quê? Porque com a pandemia nós fomos obrigados a migrar, né, para dentro das telas, para as redes sociais. Hoje, muita gente está presa a esse novo modo de existência, inclusive os psis, né? Então, muita gente hoje não tem um consultório físico, porque atende online, e aí ele quer fazer os cursos online, e aí ele quer fazer tudo online, né? Análise online, os cursos, supervisão, atender, tudo migrou para a tela. E com isso, os cursos de psicanálise foram, entre aspas, como dizem, bombando. Entendi. Entendeu? E eu acho que há um perigo aí, porque as escolas mais consolidadas, mais sérias, que fazem muito tempo que estão aí trabalhando, né, com pessoas realmente que a gente pode reconhecer aí um trabalho de psicanálise, elas também tiveram que se adaptar a isso, assim como nós, o Atonalite. Hoje a gente também, né, migrou, levou grupos, seminários para as telas, mas o público, de uma maneira geral, tem mais dificuldade em separar o joio do trigo. Né? Então, você tem mais dificuldade para saber qual escola é séria nisso, qual é ética, realmente é psicanálise disso tudo, entende? Então, esse é o meu temor, não só meu, mas de muitas pessoas. Imagina. E aí a psicanálise foi passando por isso que eu te falei, não uma formação, mas uma formatação de um analista, né? Então, é como se tivesse um roteirinho que ele tem que passar, que ele tem que cumprir, e lá no final, hoje ainda tem, né, os cursos livres de psicanálise que dão certificado, anel de formatura, enfim. E que isso desvirtua completamente o que é a psicanálise, instituída desde Freud. Tem um texto belíssimo de Freud que se chama Análise Leiga. E é uma defesa de Freud, um que estava, né, um dos seus discípulos. Né, que não era médico, mas exercia psicanálise. E que estava sendo acusado de charlatão por ele não ser médico e exercer a psicanálise. E Freud foi defendê-lo. E essa carta é praticamente uma carta de Freud explicando o que é a psicanálise para os leigos, dizendo que a análise é leiga. É leiga nesse sentido, de que não é o curso da medicina que faria dele um analista. Então, ele sustenta isso o tempo todo, né? Que assim, o que forma um analista? Primeira coisa é um divã. Um analista, ele tem que passar pelo processo como analisante. Somente como analisante, Freud tem um momento que ele fala, é bonito isso também, ele vai dizer que só pode exercer a psicanálise quem passa por um processo de analisar os seus sonhos, porque o sonho é uma formação do inconsciente, né? Então, Freud também desfaz essa coisa mística de achar que o sonho é uma premonição. Ele vai dizer, não, o sonho não está falando do futuro, o sonho está trazendo o passado. Sim. Né? Atualiza esse passado. E não tem uma cartilha, sonhou com isso, é aquilo. Não, porque a produção é única. Isso é belíssimo, eu acho que isso é um dos maiores encantamentos da psicanálise para mim, né? De cada um ser único, a sua singularidade. Então, essa coisa de querer categorizar as pessoas, para um psicanalista isso é muito complicado, até para fazer um diagnóstico para a gente é complicado.
né? Porque um diagnóstico é um ato médico, ele parte de premissas médicas. Mas quando a gente traz isso para a psicanálise, para nós é um dificultador, porque essa espécie de classificação para nós, ela é incoerente com a gente pensar que cada caso é único, é singular, cada um é um. E Lacan vai nos ajudar nisso, sabe? Eu acho que os avanços que Lacan trouxe para nos ajudar a poder navegar um pouco melhor nessa questão do diagnóstico, sem a gente ficar tão preso a essa estrutura e uma classificação, né, um diagnóstico tão fechado, como Sim. a gente poderia dizer. Colocar na caixinha, né? Isso, sem colocar nas caixinhas, né? Pegando agora aí esse texto de Freud, só médico e psicólogo pode ser psicanalista? Não. Então, isso também foi um baita avanço, né? Uhum. Já existia, então, de parte de Freud dizer, não é só médico, né? Porque era do meio médico, Sim. mas começou a aparecer psicanalistas que não eram médicos, mas que estudavam a psicanálise. Existia o grupo das quartas-feiras de Freud, né, o grupo das quartas-feiras onde os analistas então se reuniam, né? Ali teve também Jung, por exemplo, né, que depois foi um dissidente, e outros tantos. Ferenczi, que teve muito com o Freud, né? E aí a psicanálise foi crescendo para além, né, desse espaço onde Freud estava, né? Então, além de Viena, foram ganhando, inclusive em Berlim, se eu não me engano, foi a primeira clínica pública de psicanálise. Né? Então ela foi crescendo ali pelo leste europeu, né? Depois migrou para os Estados Unidos, né? Freud foi fazer as conferências. E a gente também tem uma crítica muito severa ao que nos Estados Unidos, a deformação que foi feita da psicanálise, né? Porque ali a psicologia que a gente chama de psicologia do ego, ela foi predominante, então eles higienizaram a teoria freudiana, né? Tiraram tudo que era da sexualidade, da pulsão, para deixar só as questões do ego, né? Então isso não é psicanálise. Embora se digam psicanalistas, um psicanalista, nós que seriamente, né, seguimos a teoria freudiana, sabemos que aquilo não é psicanálise. Então há críticas muito severas da nossa parte ao que os Estados Unidos, por exemplo, modificou da teoria. Então não pode ter esse nome de psicanálise, né? Que tem outro nome. Que tem uma outra denominação, né? Então, esse crescimento da psicanálise no mundo também ela é muito interessante. Com os avanços disso, a psicanálise deixou de ser... Você veja, no Brasil, eu me lembro que quando eu fazia psicologia, ela ainda era só para médicos. Fazia formação na IPA, que é um instituto oficial da psicanálise, fundado por Freud, né? E que aí ela se tornou uma instituição inglesa. Os psicanalistas ingleses que tomaram conta, né? Foi o fim da vida de Freud, também foi na Inglaterra, né? Se refugiou como um judeu, ele teve que ser aí acolhido, né, em Londres, que é onde tem um belíssimo museu que eu ainda não conheço, mas quero muito conhecer. E aí, na Inglaterra, né, tem nomes muito importantes da psicanálise inglesa, né? Então, Melanie Klein, por exemplo, né? Uma grande mulher dentro da psicanálise, teve uma atuação bem forte com crianças psicóticas. A gente estuda muito Melanie Klein na formação de psiquiatria, na área da psiquiatria infantil, né? Sim. Então, e claro, depois teve o Winnicott, né? E outros, o Bion, outros ingleses. Vários nomes, né, Valéria? São muito importantes. Mas a pergunta que você me fez, então, no Brasil, só médicos poderiam entrar dentro da escola da IPA. Quando eu me formei era assim. Eu conheço, por exemplo, uma baita jornalista que, apaixonada pela psicanálise e querendo fazer disso o seu ofício, ela foi fazer medicina para ela poder entrar na escola de psicanálise. Estamos falando do desejo, né? Isso. Hoje isso já não se faz necessário, não nas escolas lacanianas, né? Eu não saberia te dizer, na IPA, eu acho que ainda é restrito a médicos e psicólogos, né? Depois a psicologia, depois a psicologia passou a ser também aceita. Mas outros, que eu saiba, não são aceitos
conceitos. Mas para os lacanianos isso é diferente, porque Lacan também era um médico, só que diferente de Freud, foi um médico psiquiatra. Ele começou dentro do hospital psiquiátrico, né? E os seus primeiros estudos, ao contrário de Freud, começou pela histeria, pela neurose, e pouco se aproximou da psicose. Lacan foi o contrário, né? Lacan começou pela psicose, né? Pela paranoia. Né? E os que foram se agregando ao ensino de Lacan, tinha muito filósofo, né, da época, pessoas da área das letras, da linguística, matemáticos. Então, Lacan foi abrindo a possibilidade de que outras áreas do conhecimento pudessem também se aproximar da psicanálise e até mesmo se formar ali um analista. Porque ele deu maior foco que se o sujeito se analisa, né, passa por esse processo como analisante, ele pode sair desse processo um analisado que busque então o ofício do analista, né, que faça também a formação teórica necessária, clínica, mas que é ali que nasce o analista. Então, não depende que ele seja um médico ou um engenheiro, por exemplo. Tem um livro muito bonito que se chama O Dia em que Lacan me Adotou, que é o testemunho de um engenheiro agrônomo, se eu não me engano, falando da análise dele com Lacan, né? E que isso fez dele um analista. Então, assim, eu também, quando eu fiz a minha formação, no meu grupo tinha um engenheiro elétrico aposentado, tinha uma garota que trabalhava com TI, tinha formação em TI, tinha uma fonoaudióloga que participava do nosso grupo, e eu conheço outros jornalistas hoje, né, que são analistas sem ter que fazer medicina, né? Eu conheço gente da literatura, enfim, hoje, né, principalmente para as escolas lacanianas que têm essa abertura, não é uma exigência que seja um médico ou um psicólogo. E quais seriam, assim, Valéria, as diferenças de uma psicanálise freudiana para uma psicanálise lacaniana? Tem muita diferença? Lacan fez o que ele chamou, né, de um retorno a Freud, porque justamente o que ele entendia no seu tempo, ali principalmente na década de 50, né, ele estava muito incomodado com os rumos da IPA. Ele queria participar da IPA, mas a IPA não aceitava justamente os questionamentos de Lacan, né? Lacan questionava muito o encaminhamento da psicanálise, que se dizia freudiana, mas ele apontava a todo momento que, olha, mas Freud não falou isso, Freud falou outra coisa. Lacan começou também com a novidade das análises, das sessões que não precisariam de 50 minutos. E com essa retomada que ele faz, que ele dizia, vocês estão se esquecendo da principal lição de Freud, que nós trabalhamos com o simbólico, com as representações. Então, daí o que Lacan fez? Por que a gente diz há uma diferença, embora a gente tem uma base. Tem uma base, portanto, isso também é algo muito novo hoje, que tem aqueles que se dizem lacanianos, mas não freudianos. Eu não entendo muito isso, porque eu não consigo. Lacan, para mim, não é sem Freud. Lacan é sempre com Freud. Mesmo quando ele discorda, quando ele avança em alguns pontos, ele avança justamente porque ele mergulhou no que Freud apresentou, pôde ir adiante, por causa do que ele já era um homem em outro tempo. Né? Lacan falece em 81. Freud foi 40, se eu não me engano, 41. Então, assim, quando Lacan estava começando, Freud já estava indo embora, né? Eles nunca estiveram juntos. Sim. Mas o que Lacan faz? Ele retoma Freud e estabelece 4 conceitos fundamentais em Freud, que é o inconsciente, do qual a gente já falou, que é a pulsão, uma diferença do instinto animal. Então, aquilo que nos rege não é instintivo, mas é pulsional, porque isso não é da natureza, né, mas é algo que nos constitui
constitui pela relação com o outro e pela linguagem. Né? O outro é a repetição, que é isso que a gente dizia, esse material recalcado insiste e ele se repete na nossa vida. O conceito de transferência, que é primordial para pensar o que é o tratamento. Que assim a gente poderia pensar, a teoria é maravilhosa, mas na prática não funciona. Né? Essa relação da teoria com a clínica, ela é uma dobradiça que a gente nunca separa na psicanálise. Não existe a teoria e a clínica. A clínica só existe porque essa teoria a fundamenta. E a teoria é sempre renovada porque a clínica nos apresenta algo que nos faz pesquisar, que nos faz renovar essa teoria, atualizá-la. Mas isso não quer dizer que ela é reformada, entende? Então, esses 4 são os conceitos fundamentais que Lacan identifica em todo o percurso teórico de Freud. Mas veja que tem Freud. Mas tem Freud o tempo todo. Inclusive, assim, se você vai do primeiro seminário ao último em Lacan, ele vai citar Freud. Sim. Né? Mesmo nos mais avançados, ele está sempre citando Freud. Mesmo que seja para dizer, eu não concordo muito com o que Freud disse sobre isso, né? Freud estava enganado, Freud, enfim, né? Não tinha esses conhecimentos que a gente tem hoje. Então, o que Lacan fez? Ele trouxe, a princípio, a linguística e a antropologia estrutural para dentro da psicanálise. Né? Pode pensar, bom, Freud não tinha esses recursos, e daí Lacan já tinha esse conhecimento. Lacan também estava num contexto histórico de um estruturalismo que teve muitas influências. Schopenhauer foi importante para Freud, Nietzsche foi importante para Freud, para Lacan foi Hegel. Né? Já é um outro momento. Então é outro momento histórico, filosófico. Né? Freud estava lá, né, no leste europeu, Lacan estava na França. Todo aquele movimento literário, artístico, vivo das décadas 50, 60, 70, estavam lá na França e Lacan no meio daquilo. Né? Movimento político. Enfim, são contextos históricos, geográficos também diferentes. Então, o que Lacan, ele traz novos conhecimentos, novas articulações, novas relações, diálogos com essas outras disciplinas, principalmente a antropologia estrutural e a linguística, e depois a matemática e a topologia, que é sempre o nó. Para quem não está, né, muito familiarizado, começa a olhar aquele monte de matemas, grafos. Por quê? Porque ele queria dar essa cientificidade à psicanálise. Lacan queria muito dizer, afinal, o que é isso que a gente faz? Né? Como que isso acontece? Que isso não é milagre, isso não é místico. Então, ele pega pela via da estrutura de linguagem, a estrutura da ficção, a verdade como estrutura de ficção e a linguageira, e o sujeito como esse, que é efeito da linguagem, ele é feito, nós somos produzidos pela linguagem. As estruturas psíquicas, então, são diferentes, né? Então, a princípio, pensar na psicose, na neurose, na perversão como os grandes grupos né, de estruturas, mas como que isso também pode ser mostrado quando ele traz o Nobo Romeu, né? Também é uma coisa um pouco inventiva de Lacan. As pessoas às vezes acham que é meio delirante de Lacan. E quando a gente realmente se põe a estudá-lo, isso ajuda muito na clínica, sabe? Ajuda muito a gente no trabalho clínico mesmo, no método. Então é isso, né? A psicanálise não é só uma teoria e não é só um método clínico de cura. Então, psicanálise cura? Cura! Né? Então, assim, mas o que é a cura para a psicanálise não é a cura da medicina. Sim. É outra coisa pensar a cura para a psicanálise. Então, a gente poderia admitir, se para um médico, o médico se guia, né, pelo sintoma e a cura é suprimir esse sintoma, buscar uma causa disso, por exemplo, né, sei lá, tô lá vou usar aqui, depois você me corrige. Eu tô com uma febre, né, essa febre é indicativa de uma inflamação, de uma infecção, vou buscar essa causa e vou curar isso. Pronto, tá curado. Se a gente pensar na área
da saúde mental, né? Existem aí sinais, sintomas, né, depressivos, né? Que nível de depressão, né? Que tipo de depressão, vou usar tal medicamento para corrigir neuroquimicamente esse estado depressivo. Bom, isso é cura. Para a psicanálise não é cura. A cura para a gente diz respeito a uma mudança de posição do sujeito frente à sua vida. Por isso que a cura da psicanálise, ela não vai ser tão rápida, demora mesmo. Então essa crítica que a gente recebe, a psicanálise é lenta, é demorada. É mesmo, a gente tem que aceitar que é. Freud fazia curas, entre aspas, mais rápidas, porque Freud ainda também estava mais nessa via de curar o sintoma, né? De curar o sintoma desse sujeito, também uma mudança de posição, mas Freud ainda tinha essa visão médica, né? De poder aí aliviar, né? De certa forma, esse embaraço do sujeito na sua vida que era tomado pelo sintoma histérico, fóbico, obsessivo. E Freud trabalhava com o sujeito, seu paciente, todos os dias da semana. Não é a nossa realidade hoje, né? Isso que eu ia falar, era outro tempo, outra né? coisa. A dedicação era diferente ali. Isso. A pessoa estava sendo analisada diariamente. Diariamente. Ela viajava para onde Freud estava, se instalava para ficar alguns meses em tratamento. Então, hoje, como é que a gente faria isso? Né? Não faz parte da nossa realidade. E aí é o desafio do mundo atual para a psicanálise. Né? Vocês fizeram essa jornada há alguns anos sobre os desafios da psicanálise na contemporaneidade. Fala um pouco disso pra gente, Valéria, os desafios que a psicanálise enfrenta hoje. Eu acho que tem vários, né? Imagino. Muitos. Um deles é o que eu disse, eu acho que a formação de um analista hoje, ela está muito atravessada por, a gente poderia dizer isso, até pessoas que só buscam aí a fama, né? Uma certa visibilidade, garantia aí, né? Um título. Então, ela está muito contaminada, eu acho, por essa necessidade atual do sujeito dele se pendurar numa titulação, né? Naquilo que ele precisa mostrar para o outro. Então, ele precisa mostrar que ele é um psicanalista, que fez curso, tem título, tem anel de formatura, entende? Sim. Então, acho que isso é um desafio e tanto, a gente conseguir se limpar um pouco dessa tendência mais de merchandising, né? Que é um desvio. A gente poderia dizer, é um discurso capitalista que desvia o discurso do analista. Porque o discurso do analista, ele não faz coluios com o discurso capitalista. Entendi. Né? Por isso, às vezes, as pessoas até nem... Né, eu vejo, assim, pessoas que não entendem quando eu digo, gente, isso não é da ética da psicanálise, né? Então, fazer certas propagandas do nosso trabalho. Como é que a gente vende o nosso trabalho? Pois não é um produto de mercado. Esse é um desafio. Os desafios para a clínica, eu acho que é nisso que também um psicanalista sério hoje, né, ele se atém, é que o sujeito, como a gente acabou de dizer, né, o sujeito do nosso tempo não é o sujeito da era vitoriana em Freud, né? Então, se a histeria hoje se manifesta, não é do mesmo modo que ela se manifestava. Né? Diferenciação que a gente faz já desde Freud e que Lacan nos ajuda bastante também, que é diferenciar sintoma, inibição e angústia. Então, para nós, o sujeito que nos procura hoje, né, que busca um atendimento, nem sempre é o sujeito que vem com um sintoma bem construído, como era na época freudiana. Então, assim, a histeria era muito clara, né, a obsessão, ou mesmo a fobia. Essa construção do sintoma, como a gente entende o sujeito constituído pela linguagem, a construção do sintoma é metafórica. Que isso exige de um psíquico onde a capacidade simbólica está muito bem estabelecida. O sujeito que nos busca hoje, ele tem uma capacidade simbólica diminuída. Não sei como falar isso de uma forma mais acessível, mais fácil. Mas é fácil da gente pensar nisso. Hoje, se você assiste até matérias
né, do telejornalismo falando sobre isso, a dificuldade dos jovens hoje em interpretar um texto. Os jovens não leem. Por quê? Porque os jovens estão nas telas, eles estão capturados pelas imagens, né? Pouco texto e muita imagem. E o pouco texto significa que ele vai ficando numa pobreza intelectual. A gente usa essa linguagem na psiquiatria. A pobreza. Empobrecimento do pensamento. Isso, empobrecimento. Da linguagem. Exatamente, né? Então, o que acontece? O sujeito hoje, não é porque ele não... É porque a vida dele está muito mais atravessada, desde que ele nasce, pelo mundo da imagem, que é capturante, a gente sabe disso, né? A imagem nos hipnotiza, é estimulante. E por que hoje os psicanalistas, psicólogos, educadores estão tão preocupados em retirar as crianças das telas, devolver às crianças a sua infância da brincadeira, do lúdico, porque o desenvolvimento dessas crianças está se empobrecendo nesse nível simbólico. Aí as pessoas acham que uma criança de 2 anos que está com o celular na mão é muito inteligente, porque ela sabe brincar, abrir o celular, fechar, usar a tecnologia. Usar a tecnologia. Não, isso não é verdadeiro, né? Isso não é verdadeiro, porque essa espécie de inteligência é pequena. Ela só faz isso que são alguns comandos que ela aprende. Mas o que ela precisa do aprendizado é a relação do corpo dela no mundo, no espaço, com o outro. Desenvolvendo a linguagem. Desenvolvendo a linguagem. Então hoje, inclusive, eu acho que isso daria muita conversa, sim, que é o diagnóstico crescente, assustadoramente, do autismo. Porque há muitas crianças com dificuldade de desenvolver linguagem e que não são autistas, mas está nesse empobrecimento da linguagem no seu desenvolvimento. Sim. Não é porque são autistas, é porque justamente elas estão capturadas pelas telas, sem mediação de um outro, que é também algo extremamente importante. Os pais, é como se a telinha, né, que hoje é o tablet, é o celular, às vezes a TV, é a babá da criança, né? Só que... É o que cala a criança. É o que cala, porque a babá vai interagir, vai conversar, vai rir, vai brincar, vai estimular. A televisão bota a criança numa posição passiva e sem nenhum mediador humano. Então, é um aprendizado pobre. Então, o que a gente pode dizer? E isso hoje está, assim, muito evidente, né? Está gritante, mas é um processo que vem acontecendo ao longo do tempo. Sim. Então, de algumas décadas para cá, né? Então, esse processo de simbolização, tem um filósofo francês que se chama Denis Dufour. Ele tem vários trabalhos sobre esse processo de dessimbolização, né? Eu lembro que eu o escutei em Curitiba no ano 2000, que era a virada do milênio, e que foi praticamente um discurso apocalíptico, porque ele trazia de um modo que, assim, pronto, o ser humano acabou, né? O sujeito acabou, né? Lá na virada do milênio. Na virada do milênio, há 24 anos atrás. Eu saí de lá desesperada. Comprei tudo quanto é livro desse homem que foi publicado no Brasil, tenho vários. Mas é muito interessante, né? A sustentação da teoria dele, que é esse processo de dessimbolização, né? Então, essa capacidade de simbolização, ela vai se perdendo. Como é que a gente vê isso na clínica? Sujeitos mais fragilizados, né? Então, sujeitos mais fragilizados com esse tipo de diagnóstico que na psiquiatria, né, se faz muito. O borderline, o transtorno do impulso. Que incidência cada vez mais crescente. Isso, né? As tentativas de suicídio, automutilações, exatamente. Então, sujeitos mais fragilizados, com tendências mais melancólicas, porque narcisicamente essas pessoas têm uma composição um pouco fragilizada por causa do simbólico manco. Tem? E isso a gente assiste hoje, né, Valéria, com os nossos jovens, adolescentes e jovens, e você está falando sobre essa nova geração agora, das crianças. Então, a tendência é piorar. Então, por isso que esse apocalíptico que eu escutei, então hoje me faz sentido. Naquele tempo, sabe, eu lia, ouvia o cara, achava bacana, mas eu não, parece que eu não entendia, né? Não acessava exatamente o que ele estava falando.
E hoje Mas já a faz todo clínica, um então, sentido. para quem como eu, clinica há mais de 30 anos, eu posso dizer, há 30 anos atrás eu recebia sintomas definidos, né? Sujeitos que sofriam e muito, mas que era de um nível de sofrimento que a linguagem estruturava. Hoje é a falta dessa simbolização, né? Então o sujeito vem muito em carne viva, sabe? É um sofrimento mais complexo. Mesmo para nós, que tem uma complexidade até no manejo do tratamento, é um pouco diferente. E ele não consegue colocar em palavras, Valéria. Exato. Porque eu tenho menos tempo, mas eu tô aí já há uns meus 15 anos na psiquiatria. E eu percebi essa mudança ao longo do tempo nos atendimentos que eu faço em emergência. A dificuldade do paciente quando chega para mim de explicar o que ele está sentindo. Ele fala sempre para mim, não sei, por quê? Você fez isso? Qual era o objetivo? Não sei. O não sei se repete diversas vezes ao longo do atendimento. A dificuldade de colocar em palavras esses sintomas. Exatamente. Então, escapa a palavra, né? O sujeito é mais da sensação. Sim. Então, ele pode falar, é uma sensação que eu não sei descrever, né? Não sei dizer o que é isso, não sei dizer por que eu fiz. Exatamente, é esse o sujeito. Então, para a psicanálise também é um desafio. Claro. Né? Porque como a gente trabalha com a palavra, com a né? linguagem, colocar esse sujeito nesse trilho demora mais tempo. A gente tem que ter um manejo um pouco diferente. São pacientes que às vezes precisam, né, de mais sessões numa mesma semana, se angustiam muito. E é uma dificuldade porque são imediatistas muitas vezes e a psicanálise tem o tempo dela para acontecer, né, Valéria? Tem. E a gente tem que avaliar muito os riscos, então, suicídio, automutilações, outros acting outs que são muito frequentes na clínica hoje. Então a gente tem que ter também muito esse cuidado, né, de como acompanhar o sujeito, né? Eu falo para os meus supervisionandos, um sujeito em angústia, principalmente hoje, um sujeito em angústia é um sujeito que a gente tem que dar a mão para ajudá-lo a fazer essa travessia, porque é uma travessia difícil, é meio que atravessar mesmo, sabe, um túnel muito escuro, né? Então você tem que atravessar o que antigamente chamava de pinguela, né? É atravessar uma pinguela, então ele pode cair. Sim. E é uma grande responsabilidade de quem conduz um tratamento. Até eu acho que essa relação da psicanálise com a psiquiatria, porque hoje a gente tem que admitir que muitos desses pacientes vão precisar de uma medicação, e o que para um psicanalista também é difícil, eu né? Imagino. Porque assim, quando que a gente pode admitir que para esse caso a medicação vai ser importante? Quando que, diferente, né, do que a gente podia pensar, a medicação está atrapalhando, porque ele anestesia, ele não consegue expressar emoções porque ele está muito medicado. Sim. A medicação, por vezes, é vista como um tapa-boca, então ele não fala do que ele sente porque ele está medicado, ou não sonha porque está medicado, ou enfim, né? Que atrapalha o trabalho analítico. Mas hoje a gente também tem que pensar do outro lado. Há casos em que é necessária a medicação para que o paciente possa vir à sessão, porque senão um paciente que está em crise de pânico não pode sair de casa porque ele está em pânico. Como que eu vou atendê-lo? Não sei que eu atenda pela tela, mas se eu quero que ele venha ao meu consultório, o paciente que está muito deprimido, que não vai sair nem, não vai botar a cara para fora para ver a luz do sol. Se não há uma medicação que ajude esse paciente a vir ao consultório, a suportar um pouco a angústia entre uma sessão e outra, às vezes o trabalho também fica impossibilitado, fica inviável, né? Então acho que isso eu diria assim, né? Que é um desafio. É um desafio. E aí pensando nisso também, de um afastamento da psiquiatria e da psicanálise, né? Desde a década de 80, sim, com todos os estudos das neurociências, né? Então, o estudo do cérebro, né? Foi a década do cérebro, né? Hoje a gente encontra muito mais psiquiatras que indicam TCC, terapia comportamental cognitiva. Poucos são os psiquiatras
podem indicar um psicanalista, né? Por isso que, assim, eu tive a sorte, né, de encontrar você e o Guilherme, que tiveram uma formação da psiquiatria clássica que dialoga com a psicanálise. Sim, muito. Né? Mas a psiquiatria moderna, a psiquiatria biológica, não dialoga com a psicanálise. Né? Tanto que os grandes manuais, né, DSM, foi perdendo todo o vocabulário psicanalítico, foi sendo abandonado. E até, acho que o DSM-3 ainda estavam ali. Né? Então foi perdendo, não tem mais nada, né? Nenhuma reminiscência da psicanálise. Então, por isso também a gente às vezes tem dificuldade em encontrar uma parceria com um psiquiatra que a gente possa discutir um caso, dialogar, né? E dialogar, encaminhar, porque você já sabe que não vai ser possível esse trabalho em parceria, em conjunto, né? E pensando exatamente nesse tipo de clientela, vamos tentar colocar assim, quais são, né, os pacientes, Valéria, vocês percebem que a psicanálise melhor atravessa, que tem um trabalho bacana, né? Porque a gente tem essa diferença também de Freud, Lacan, que Lacan começou na psicose sobre fazer uma psicanálise com pacientes psicóticos, que é uma dificuldade pra gente em vários tipos de terapia, né? A gente tem pacientes psicóticos, a gente sabe que durante um surto psicótico isso é quase impossível ser realizado, mas ele tem uma estrutura psicótica que depois pode entrar numa sessão para ser trabalhada. Então, fala um pouquinho pra gente desse perfil do paciente que a psicanálise absorve e, assim, tem um trabalho primoroso que vocês observam, além da histérica. Não, eu diria assim, Bianca, né, que estar no campo da neurose é o campo da psicanálise. Sim. Né? Então, não somente a histeria, mas qualquer sujeito que a gente possa dizer há uma estrutura neurótica aí funcionando, né? Portanto, a metáfora está presente, mesmo que às vezes de uma forma um pouco fragilizada, né? Uma capacidade simbólica mais frágil, sujeito que vem muito mais angustiado, com uma pouca construção sintomática, poderia também defendê-lo aí de tanta angústia. Eu acho que a psicanálise no campo da neurose, a gente não teria como dizer, né, aqui ou ali o resultado é melhor. Vou avançar nisso um pouco. No caso da psicose, Lacan, por sua vez, e também as teorias dos ingleses, né, também vieram muito focadas no trabalho com a psicose, com uma estrutura psicótica. Eu penso que o trabalho é um pouco diferente do que é feito com a neurose, sim, ele sustenta em pilares diferentes, metodologicamente falando, mas que tem excelentes resultados. Então, fora o caso da perversão, que eu acho que é um caso que a gente sempre coloca uma interrogação, até que ponto a psicanálise teria aí, né, algum efeito nessa estrutura. Eu até venho estudando sobre perversão, porque eu estou escrevendo sobre isso, mas que tem pessoas, alguns autores mais recentes, né, que sustentam a possibilidade do trabalho com perverso. Então isso também é algo novo, né, porque para a psicanálise sempre foi assim, não, perversão, né? Não é, a psicanálise não é para perverso, né? A psicanálise é para neuróticos e para psicóticos. Perverso não tem cura, perversão não tem cura. Então, mas aí vai dessa questão que eu te falava, o que é cura, o que a gente toma como cura. Do mesmo modo que Freud dizia, a psicanálise não era para psicótico. Freud falava isso abertamente, a psicanálise é para a neurose. Mas ele também dizia, quem sabe futuramente. Ele sempre colocava isso. Então foi o que aconteceu, né? No futuro, tanto os ingleses quanto os franceses se debruçaram sobre a psicose, apostando que é possível o trabalho com a psicose, né? E Lacan dizia, não devemos recuar diante da psicose. Então, hoje há alguns que sustentam, não devemos recuar diante da perversão. O nosso medo do perverso é que impede que a gente trabalhe com ele. Acho que isso, sabe, faz sentido. Acho que é um argumento bem interessante. Mas por que tudo isso eu estava te dizendo para dizer, o que guia o nosso trabalho é a capacidade de transferência, que é um conceito bem importante para a psicanálise, que fala da relação do paciente com o médico. A princípio, né? Freudianamente falando, hoje a gente diz de um analisante com o seu analista. Essa relação, o que comporta essa relação, é o que vai dirigir a cura. Então pode ser que que bata na minha porta, que eu acolha, não faz uma transferência que realize o trabalho.
e pode ser que com outro analista esse trabalho aconteça. Sim, Entende? tudo bem. Então não é o perfil do analisante, vai dessa capacidade transferencial dele com esse analista em específico. Também, como alguns autores sustentam, não é o analisante que é analisável ou não, mas é o seu sintoma. Então, a construção desse sintoma, a capacidade desse sujeito por palavras, isso também vai nos dar aí um terreno para trabalhar, sabe? Então não é um perfil do analisante. Mas eu digo, para mim a força está na capacidade transferencial. Por isso também se coloca muito em dúvida plenamente se o perverso é analisável ou não. Sim. Porque ele não tem capacidade de transferência, sim, já que ele é o mestre. Ele sabe, ele faz, ele realiza. Então o saber está nele. E para fazer transferência, é preciso que esse que procura ajuda deposite essa confiança nesse que o escuta, a ponto dele supor nesse outro um saber sobre ele, né? Sobre o seu sofrimento, eu vou querer ter a sua acesso verdade. a esse texto, viu? Que você está escrevendo. Vai ter. Você tem, Valéria, alguma frase ou alguma colocação de algum desses grandes autores que você gostaria de deixar pra gente aí? Eu gosto muito de vários, evidentemente. Sim, eu sou apaixonada por Freud, por Lacan. Assim, tem frases deles que reverberam o tempo inteiro. Muito. Mas tem um especial de Lacan, eu não vou saber exatamente as palavras, sim, mas ele diz que a psicanálise é um pulmão artificial que nos ajuda a respirar nesse mundo de hoje. Beleza. Então, pra gente finalizar, eu queria saber de você, o que você faz para cuidar da sua saúde mental? Uia! Pois é, né? A gente cuida da saúde mental de outros, precisa cuidar da nossa também. Bom, eu faço análise pessoal, né? Já faz, sei lá, mais de 30 anos, com certeza quase 40 anos. Com alguns trechos, né? Algumas interrupções, mudei de analista algumas vezes, mas faço análise. Eu acho que os cuidados, sabe, com uma rotina são importantes, então de vez em quando a gente descuida e tem que voltar, né? Uma alimentação, parte do sono, exercícios físicos, escutar uma música. Que, por sinal, ela tem um esposo que canta lindamente. É verdade, né? Ele canta lindamente. Então, assim, a música é uma presença constante nas nossas vidas. Participar de um show, que para nós é muito prazeroso. Ler um bom livro de literatura, que eu adoro. Assistir filmes. Esse fim de semana mesmo a gente pegou uma maratona para assistir os filmes do Oscar, que a gente não tinha conseguido assistir. Então, acho que a cultura, a arte, a cultura. E acho que tem coisas acessíveis, coisas menos, né, que são mais custosas. Outras não, outras a gente tem aí abertamente acesso, tem que aproveitar, sabe? E eu, particularmente, né, adoro viajar, então para mim isso é um baita cuidado. Você gosta de viajar? Eu não sabia disso. Tem algum livro que você indicaria pra gente? Para leigos, para entender um pouquinho sobre psicanálise. Eu sei que é um pouquinho complicado, né? Mas algum livro que você aconselharia? Olha, esses livros que falam mais são os analisantes que de alguma forma testemunham a sua análise, são bonitos, ricos, porque, né, são ricos, que falam deles próprios, da vida deles, enfim. Então tem um que chama-se O Dia em que Lacan Me Adotou, tem um que chama Uma Temporada com Lacan, e tem um que é da Beth Milan, que eu gosto muito, que é Lacan Ainda, que foi a análise dela feita com Lacan também. Então, eu gosto muito desses livros porque são biográficos, né? E falam da psicanálise de uma perspectiva de quem participou do processo. Muito mais fácil, né? Não é uma linguagem acadêmica, é muito rebuscada. Os termos lacanianos são chatos mesmo, né? A gente se assusta a princípio, né? Até a gente se adaptar a esse vocabulário lacaniano. Para se tornar mais natural, isso, né? Mais acessível, às vezes demora um pouquinho. Eu acho que os termos freudianos já são mais popularizados, né? As pessoas já têm mais acessos, é o inconsciente, o próprio
complexo de Édipo, enfim, né? Interpretação dos sonhos. As pessoas já têm isso já se popularizou, com o risco sempre de desvirtuar, né? Mas, e Freud, eu diria assim, para quem é leigo, O Mal-Estar na Civilização, eu acho que é um texto fantástico, sabe? Porque fala, né, da nossa vida social e esse mal-estar que nos acompanha desde o início da humanidade. Como forma de agradecimento, eu trouxe uma lembrancinha do projeto para você. Quero agradecer muito a sua participação, assim, muito rico, muito rico. E eu tenho certeza que serão vários outros convites para a gente poder debater esses assuntos que são tão bonitos, tão ricos e que estão aí na nossa sociedade, que precisam mesmo ser discutidos. A gente tem que levar isso adiante. Acho ótima essa ideia, esse projeto, e é isso mesmo. Acho que a gente tem que levar isso adiante. Me coloco à disposição, com certeza, para outros papos, porque falar com você é sempre uma delícia. Amor, que bom. Como eu estou sem assistente, eu vou buscar a nossa lembrancinha. Gente, que delícia que é receber presente. Ai, ai. Tá mais vindo de quem veio. Essa Bianca, gente. Ai, que delícia! Bom, vamos lá. Tararara. Mentaliza Brasil. Gente, que projeto lindo! Amei! Pequena lembrancinha, né? Obrigada, pra gente poder agradecer. Vai fazer parte aqui da minha decoração, esse Mentaliza. A gente colocou aí o slogan, né, que é Unindo Mentes, Quebrando Estigmas. Sim. Que é o nosso grande objetivo aí com o projeto, unir mentes tão sábias como a sua, para a gente poder quebrar esses estigmas ainda presentes na nossa sociedade a respeito dos sofrimentos mentais, do adoecimento mental, combater essa psicofobia que já passou da hora de ir embora e tentar de alguma maneira colocar em prática a reforma psiquiátrica e todas as ideias possíveis dessa reforma para a gente poder realmente dar mais direito a todas essas pessoas que sofrem e adoecem mentalmente, né? Garantir direitos, né? É isso. Isso é muito importante.